Reis 10, onde a gente está falando sobre as taças, e, e todas as taças vão estar referidas a esse juízo, julgamento do homem, mas no verso 10 ele diz assim: ó, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. E eu falei, né, o trono fica lá em Israel. Vai ficar, ainda não fica, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da sua dor que sentiam. E blasfemava aí Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram. Quando a gente viu em Apocalipse capítulo 8 sobre o sol se escurecer, e aí a gente tem essa questão da a negritude. Eu estava lendo e até faltou falar, mas se a Terra ficar 3 dias sem a luz do Sol, ela chega a 20 graus negativos. É uma mini era do gelo, vamos dizer assim. Por que que isso é importante? Depois nós vamos ver em Apocalipse, na Batalha do Armagedon, as tropas vão utilizar o mar Mediterrâneo, andando mesmo, vão passar. Então, assim, o mar Mediterrâneo ele vai congelar para que essas tropas do anticristo passam, não só do anticristo, porque a batalha vai ser entre o anticristo e seus aliados, não necessariamente contra o cristão. A perseguição é contra o cristão, mas a luta deles é pelo poder. Entre eles mesmo, e aí Gog e Magog, a gente vai ver, vão disputar com o anticristo o poder. Então, é uma questão de demônios territoriais aí que vão influenciar esses líderes, o orgulho, a ganância, sei lá. Isso vai interferir. Então, só para esse detalhe aí é muito importante, porque a Terra vai ficar congelada aí. Eu coloquei só 3 dias, porque a Bíblia não descreve quantos dias vai ficar sem a luz do sol. Fato é que vai faltar alimento, vai faltar tudo, né? A era do gelo traz esse problema, porque não tem fotossíntese, não tem vegetação, é, o alimento é o que perece, tanto no fogo, no calor, ou quanto no gelo. Voltando aí, o verso 12 agora, Apocalipse 16, 12. Então, derramou-se, aí a gente começou a falar ontem, né? E aí eu dei uma paradinha. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse, olha só, o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então, assim, é uma acomodação da geopolítica aí. A gente fala que a nascente do sol ali, se você pensasse em escatologia durante a Segunda Guerra Mundial, lógico que esse povo aqui, né, de Gog, você diria que seria o Japão. Hoje nós vemos uma acomodação maior dos povos chineses montando aí questão bélica, armas, ilhas, artificiais ali no Pacífico, militares, construídas pela China, pelos chineses. Pela China, né? Não pelos chineses, porque os chineses não é a China em si, né? A questão é os líderes, né? Então a China tem construído ali várias ilhas no Pacífico, ilhas artificiais militares ali, com bases navais, entre outras bases. Ah, então, o que que acontece? Essa acomodação, esse povo, todas essas mudanças na geografia estão ocorrendo para preparar o caminho para esses exércitos. Se a gente pensar que a China hoje tem 1,2 bilhão de habitantes, o maior exército do mundo, em termos de número, não vai ter, vamos imaginar, não vai ter embarcação para todo mundo, não teria assim para ir, né? Seria algo.
Lembrando que, lógico, a gente já morreu um terço da Terra aí, tem toda essa reorganização política aí, e lembrando que a gente já está no meio de, provavelmente, é, aqui tem uma questão, talvez já tenha tido a Terceira Guerra, o fato que vai ter a Terceira Guerra Mundial durante a tribulação, isso é fato. Os teólogos também acreditam nisso. Então, assim, a questão é saber se ela houve durante, a gente viu a abertura dos selos, ou ela vai haver agora depois. Eu acredito que é depois da metade, da segunda metade da última semana de Daniel. E aí, com essa guerra aí, a maioria vai andar a pé. Então, assim, tudo vai estar destruído. Então, esse exército vem andando para essas regiões. E aí ele continua, né? E aí, olha só, a nascente do sol, do lado que vem da nascente do sol. Vamos lá para Ezequiel 38:2. Ezequiel 38:2. Ezequiel é fascinante, assim, entre outros, porque ele vai tratar várias parábolas, várias visões, na verdade, também, né? Ó, o verso 2 aí. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe do Rolos, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Então, e disse, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, assim como a citação de Jó, né, que ele põe no dragão, o anzol, e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Então você vê que aí, grande multidão com pavês e escudos, empunhados todos a espada, persa, etíope e pute, com eles todos os escudos, capacete, Gome e todas as suas tropas, a casa de Togamar, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos, prepara-te. Sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo para se reunir a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias será visitado. No fim de anos virá a terra que se recuperou da espada ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos e todos que habitaram seguramente. Então subirás e virás como tempestade, partirás como nuvem que cobre toda a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberá mau desígnio e dirá, subirei contra a terra, as aldeias sem muros. Olha só, cidades. Ezequiel é fascinante, né? Porque você fala lá, ó, quando a gente leu ali que ele falou assim, ó, quando o povo tiver passado pela espada, e aí você vem, depois da Terceira Guerra Mundial, é a Batalha do Armagedon. É algo assim, não me pergunto como vai funcionar essa situação, mas ele vai trazer essas imaginações nesse povo, a região de Gog, Magog, Magog é a região da Rússia, então também isso já é um consenso entre os teólogos, que a Rússia vai estar envolvida, Estados Unidos provavelmente, então, a gente tem aí, ó, Estados Unidos, Rússia e China, se fosse hoje, a China também, que vem do Oriente aí, a região de Gog, a Gog ali era no extremo norte ali, de Israel, entre a Europa e a Ásia. Então, assim, eles ficam esses povos assim. Então, hoje, pelo formato mundial que a gente tem, com certeza, China, Rússia, Estados Unidos estariam envolvidas, as três potências. Lembrando que nós temos uma federação aí, uma confederação de 10 montes, né? 10 países.
E desses, um vai se levantar aí, que vai vir um anticristo. Então, a gente já tem esse formato. Apocalipse capítulo 20, verso 7, 8, vamos lá? Pode, depois a gente volta. Apocalipse 27, 8. Então, ó, quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e será e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como areia no mar. Marchem, então, pela superfície da terra e sitiaram um acampamento do santo na cidade querida, desceu fogo do céu. Então, depois de 1000 anos, e a gente vai tratar isso, só não queria falar isso, mas assim, você vê que Gog e Magog aí, é, povinho, né? Eles estão ali durante a grande tribulação. Jesus vai voltar, vai governar durante 1000 anos, e nessa região, Satanás vai encontrar espaço e vai trazer a multidão. Voltando lá para Apocalipse 16, 13, depois você pode ler Ezequiel 38 completo, vai ser legal, você vai entender bastante coisa. Ezequiel é o livro que você tem que ler para entender bastante aí sobre a grande tribulação e as batalhas do milênio. E isso vai ser bem legal. As batalhas do milênio, não, a batalha do milênio, durante o governo de Jesus. Então vamos lá, Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, olha só, Satanás, né, o anticristo e o falso profeta. Três espíritos imundos, os três. Quando a gente citou lá em Crônicas, quando Josafá foi lutar com Acabe, né, contra Cid, e aí ele diz, olha, busca um profeta, aí ele fala, o profeta Micaías, ele vai ter uma visão, a gente falou isso lá em Crônicas, quando a gente citou. E aí o que acontece? Ele vai ter uma visão, ele vê no trono de Deus que sai um espírito mentiroso, né? Então, esses espíritos aí de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, você vê aí que nós temos esse arranjo político aí, né? Rã era um animal impuro para o judeu, era imundo, na verdade. Então, até a gente vê essa questão de rituais, né, que usam sapo, costura a boca, essa coisa toda aí, infelizmente. Coitado do bichinho. Mas, no meio espiritual, ele, ele não é bem visto. Então, há esse arranjo, igual nós lemos lá em Micaías, só para você lembrar dele, deixa eu pegar aqui, eu não gosto de não citar o texto, ah, aí vai ficar mais fácil. Ah, só para. Quando a gente lê, segundo Crônicas 17, 18. Isso aí. Depois você lê lá, segundo Crônicas 18, a gente não precisa nem ler agora, mas só para você lembrar aí dessa questão de Micaías aí. Voltando para o verso 14 aí, porque eles são espíritos demônios, operadores sinais. O verso 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurados aquele que vigia e guarda suas vestes,
veste, a gente já tratou sobre isso, né? É questão da santidade, para que não ande nu. Andar nu é vergonhoso, você se expõe. Se a gente pensar lá em Gênesis capítulo 3, vamos lá para Gênesis capítulo 3, verso 7, Gênesis 3, 7, olha só, a, abriram-se os olhos e ambos perceberam que estavam nus e cozeram folhas. Então, o pecado trouxe essa impureza no olhar, essa maldade, e fizeram figueiras e cinzas para si. Quando ouviram a voz de Deus, o verso 8, o Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou Deus. O homem lhe perguntou onde está. Ele respondeu, vi a sua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. A nudez sempre traz a vergonha, a humilhação, e aí eles fugiram da presença de Deus. Voltando lá para Apocalipse, o verso 14, né, ainda, o 15, desculpa. Então, bem-aventurados que guardam suas vestes, para que Mateus 24 vai falar das bodas, a questão das vestes nupciais, a gente falou sobre isso também, para que não ande nu e não veja a sua vergonha, os pecados. Deus tira os nossos pecados, graças a Deus por isso. Aí o verso 15 e 16, agora então os ajuntaram no lugar que em hebraico chama Armagedon, Monte Mexido, né? Fica na região de Israel, onde teve batalhas, né? Baraque lutou ali, a Gideão também, na região de Mexido, né? O Monte Mexido lá. E essa batalha, as tropas vão vir ali sobre esse povo aí, sobre o povo de Israel nesse momento. 1 Tessalonicenses 4,15, vamos lá para 1 Tessalonicenses 4,15. A 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós ouvidos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dorme, sobre o arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos. Falando sobre o arrebatamento aí, depois nós, os vivos. E aí ele fala ali, olha só, o verso 18, eu queria ali, verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Por que a gente precisa estar toda hora voltando nisso aí? Porque o momento de falar do amor de Jesus é agora. A grande tribulação, nós vamos ter as duas testemunhas, 144.000. Mas cada alma que nós conquistamos agora para Jesus é uma alma que não vai sofrer e uma alma que vai ter um intercessor. E somos nós esse intercessor. Nós podemos mudar ali a mente ali, o coração de Deus com relação àquela alma, como diz Salmo 2, pede às nações por herança e te darei. E esse é o nosso papel. Mateus 24, vamos lá para Mateus 24, 43. Mateus 24. Mateus 24 é profético, o verso 43. Mas considerar isso, se o pai da família soubesse a hora em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Nós não sabemos a hora, mas sabemos que ela está muito próxima. Então, imagine um pai que cuida da sua família. Não vai querer que alguém fique e ele vá para o céu, ou alguém vai e ele fique. Mateus, segundo Crônicas, desculpa, segundo Coríntios 5, 8, vamos lá para segundo Coríntios 5, 8. 5:8.
Então vamos lá, o verso 8. Entendendo, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, assim, o nosso desejo, é, quando Paulo fala isso, é que os desejos da carne têm que ficar. É preferível nós deixarmos esse corpo aqui e os desejos dele habitar com o Senhor. Né? É por isso também que nos esforçamos, quer no presente, quer ausente, para lhe sermos agradados, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A gente já tratou sobre isso aí, certo? Esse é o nosso papel, orientar, ajudar as pessoas a saber que Jesus está às portas e a gente precisa seguir um caminho, o caminho da verdade e da justiça. Esse é o ensino do Senhor. E é isso que nos incomoda cada dia, querer fazer o que é certo. Não é porque somos bons, mas porque a gente sabe que o nosso coração tende para o mal. E por isso a gente precisa vigiar. Enganoso é o coração, diz a palavra do Senhor. Então, maldito o homem confia em si mesmo, porque o nosso coração procede todo o pecado do mundo, adultério, assassinato e assim por diante. O próprio Jesus vai falar isso nos evangelhos. Voltando para Ezequiel 38, vamos lá para Ezequiel 38, nós vamos ler só o verso 8, Ezequiel 38, verso 8 agora. Depois de muitos dias será visitado no fim de anos, virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Aí, milênio, e depois de muitos anos, 1000 anos a saber, depois nós vamos ter uma outra grande batalha. O verso 15, 15 agora, vamos lá para o verso 15. Ainda de Ezequiel 38, verso 15 e 16. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montado todo um cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirá contra o meu povo, Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações se conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Einstein dizia assim, bom, pelo menos é o que dizem, né? Ele dizia que ele não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta seria com pau e pedra. E é assim, depois da Terceira Guerra Mundial, só tem as pessoas andando a pé, o mundo conhecido vai ser destruído. O governo de Jesus durante 1000 anos vai ser algo fascinante, mas não sei se tem a ver com a tecnologia que a gente busca tanto nos nossos dias, essa questão tecnológica. Mesmo porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que quando a ciência se multiplicar, o amor vai se esfriar. O amor de Deus, de nós para Deus. Essa é a verdade com Deus. E isso é um problema sério. O capítulo 39 de Ezequiel, vamos lá, 39, o verso 2. Ezequiel 39, verso 2. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e trarei os montes de Israel. Agora o verso 4, vamos lá para o verso 4. Os montes de Israel cairás tu, todas as tuas tropas e povos que estão contigo, toda espécie de aves de rapina e os animais do campo, eu te darei, para que te devorem. Aí o verso 17 agora. Verso 17. Tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, disse às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos, vinde ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que oferecerei por vós, sacrifício grande nos mortos de Israel.
e comereis carne e bebereis sangue. Então, assim, essa região de Mexido vai ser a grande batalha e a gente vê essa formação. A batalha é certa. Né? Vamos lá para Apocalipse 16, o verso 17 agora. 16, 17. Então vamos lá. Então derramou o sétimo anjo sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está, tetelestai, né? Palavra que Jesus usou quando morreu na cruz, ele está consumado. Ali o anjo vai citar e vai dizer: então terminou. O verso 18: e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Nem na época do dilúvio houve um terremoto tão grande como esse que vai acontecer ali na Batalha do Armagedon. Nesse momento, a terra vai engolir. O tal foi o terremoto forte e grande, e as grandes cidades se dividiu em três e caíram. E as cidades das nações, né? Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Então a gente já tem aí a, um, um acontecimento geológico que vai acontecer durante a grande tribulação, no finalzinho dela, vai engolir as tropas, vai assim. É, o homem está preocupado em matar outras pessoas e ele não vai entender, não vai perceber o, os aliados do anticristo, né? Lógico. E eles não estão percebendo olha as mudanças climáticas aí que já estão acontecendo. Os furacões que não deveriam ter na nossa aqui, na região de Santa Catarina, Paraná, né, a formação de ciclone, e isso não é natural. Agora, o aumento da temperatura, chuva fora de hora, torrenciais e secas prolongadas, tem regiões do Nordeste do Brasil que já tem quase um ano que não chove. Imagine isso, no Brasil, um ano, numa região que não tem chuva. Por mais que fosse, isso não é comum, não é comum no Brasil. É só para a gente entender aí essas mudanças. Nem precisa dizer que daqui a uns dias o Monte Everest não vai ter mais gelo. Está descongelando aqui na nossa região dos Andes, aqui, grande parte dele já está descongelando, grande parte. É imenso, mas parte mais baixa dele já está descongelando. Só as partes mais altas ainda, de alta altitude, consegue manter aí. O que a gente tem que ver? Que se já está ruim agora, quando chegar o momento, vai ser pior ainda. Vamos lá para o verso 21 aí, olha só. O verso 20: todas as ilhas fugiram e os montes, os homens grandes arados, como pedras que pesavam cerca de um talento, ou seja, 45 quilos. E aí ele continua: e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram contra Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Novamente aí, não é pelo amor, não é pela dor que as pessoas se achegam até Deus, mas infelizmente a dor, quando vem, só incita eles a ficarem mais revoltados contra Deus aí. Então, essas são as batalhas. Agora a gente entra no juízo da Babilônia, ou seja, esse governo satânico que está sobre a terra desde Gênesis capítulo 3. Bem, Pai, quero agradecer por esse dia, pelos seus ensinos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a andar nos teus caminhos, a seguir, ó Deus, os planos que o Senhor tem para nós, para esse dia. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, que Ele peça em nome de Jesus. Amém. Qualquer dúvida que você tiver,
anota, manda lá para mim. De repente eu falei alguma coisa, você ficou na dúvida, só pedir que a gente passe de novo e eu explico melhor, tá bom? Que Deus nos abençoe nesse dia aí, em verão, em nome de Jesus.